Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical online. Essa é a classe dos líderes de GCEL, meu nome é Helenice e essa é a aula GD, Grupo Discipulado, tá? E hoje nós vamos abordar um tema que eu achei assim muito significativo. Nós vamos falar dos planos de Deus em nossas vidas, tá? Vamos então, antes de iniciar, fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, quero te agradecer por o Senhor ser esse Deus tão amoroso, tão cuidadoso conosco, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada sala de aula, Senhor, que está sendo ministrada nessa manhã. Abençoa todos os professores, todos que estão assistindo, Senhor. Que o mover do Teu Espírito Santo, Senhor, venha acontecer na vida de cada um, Senhor. Pai amado, Pai querido, que através dessas aulas, Senhor, da Escola Bíblica Dominical, vidas possam ser impactadas, Senhor, ministradas, Senhor. Fala conosco através dessas aulas, Senhor. Nos abençoa e me capacita, Senhor. Me usa aqui hoje, Senhor. Esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, fazer planos faz parte das nossas vidas, né? Nossos estudos, nossa vida profissional, nosso namoro, nosso casamento, nossa família. Nós sempre estamos fazendo planos por aquilo que há de vir. E com Deus não é diferente, irmãos. Deus, Ele planejou cada etapa da nossa vida. A palavra de Deus fala que mesmo antes do nosso nascimento, Deus já tinha feito planos conosco, né? Porém, muitas vezes, irmãos, mesmo a gente passando por lindas experiências com Deus, a gente custa acreditar que os planos dele são melhores que o nosso, né? E nós vamos fazendo as coisas de acordo com a nossa vontade, não com a vontade de Deus. Mas assim, irmãos, como nosso Pai aqui na terra, né, Ele respeita as atitudes dos seus filhos, mesmo não concordando com elas, Deus, Ele também respeita o nosso livre-arbítrio, mesmo que Ele tenha traçado caminhos diferentes para a nossa vida. Irmãos, falar que nós preferimos a vontade de Deus e não a nossa é fácil. Mas as nossas atitudes, elas falam muito mais do que nossas palavras, né? Vamos ver agora um exemplo na Bíblia, né, que foi a história de Saul. Saul, ele foi o primeiro rei ungido do povo de Deus, escolhido pelo próprio Deus. Mas olha o que ele fez. Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel 13, versículo 8 e 9. 1 Samuel 13, versículo 8 e 9. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Amém, irmãos? Pode deixar sua Bíblia aberta, tá? Irmãos, o que essa passagem está falando? Naquele tempo, Deus ele fez uma separação. Somente o sacerdote que podia fazer sacrifícios a Deus. E Saul, ele não era um sacerdote. Saul, ele era um rei. Quem era um sacerdote ali naquele momento era o profeta Samuel. E o profeta Samuel, ele determinou, né, ao rei Saul 7 dias. Ele pediu para que ele esperasse 7 dias para que ele viesse fazer o sacrifício. Só que quando chegou no 7º dia, ele não havia aparecido ainda. E Saul acabou se precipitando. Começou a ficar com medo, né? Começou a ficar apavorado, porque o povo foi se escondendo, se dispersando, e aí ele resolveu mudar os planos de Deus e fazer a sua vontade. Ele resolveu ele mesmo fazer o sacrifício. Olha um pouquinho mais para frente, no capítulo 15, versículo 24. 15, 24. Então disse Saul a Samuel: pequei,
porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Tá vendo, irmãos? Ele ficou com medo e depois ele mesmo assumiu para Samuel que ele pecou, o profeta Samuel, que ele pecou, né? Ou seja, irmãos, assim que o rei Saul se viu, né, numa situação em que deveria cumprir a vontade de Deus, ele deixou o quê? A sua vontade falar mais alto. Ele teve tudo, irmãos, para ser um rei muito abençoado. Porém, ele cometeu sucessivos pecados que o afastou definitivamente da bênção de Deus. Fazendo o quê, irmãos? Terminar o seu reinado, né? E o seu reinado, irmãos, terminou de uma forma, assim, muito trágica, muito humilhante, né? Se vocês quiserem depois ver a história, né, do rei Saul, tá lá em 1 Samuel em diante, vocês podem ler e conhecer a história, tá? Então, irmãos, o que que acontece, né? Infelizmente, quando nós vivemos a nossa vontade e não a vontade de Deus, isso gera o quê? Consequências, e consequências não muito boas, né? Pelas leis naturais, irmãos, toda ação tem uma reação. E não é diferente, né, no mundo espiritual. Quando Saul, ele ofereceu ele mesmo o sacrifício a Deus, ele foi contra uma ordem instituída por Deus. Olha só, vamos ver na Bíblia, ainda em 1 Samuel 13, vamos continuar, volta um pouquinho lá onde nós paramos, vamos ver do 10 ao 14. Olha, 13, nós já vimos o 8 e o 9, vamos continuar do 10 ao 14. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim e Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Tá vendo, irmãos? Ele tomou uma atitude que não deveria tomar. Ele agiu por conta própria. Ele mudou os planos de Deus. Ele fez aquilo que estava na sua vontade, né? Não deveria, né? Por isso, ele acabou perdendo o seu reinado. E tudo isso por quê, irmãos? Porque naquele momento, Saul entendeu que fazer a tua vontade era melhor do que fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós também entendemos, né? Ou melhor, nós não entendemos por que as coisas ocorrem de determinadas maneiras. Quantas vezes, né, irmãos, nós nos pegamos, né, pensando assim: poxa, seria tão bom se isso fosse diferente, né? Seria tão mais fácil se não fosse dessa forma. Por que, Senhor? Por que está acontecendo isso? Né? Quantas vezes a gente se pega se perguntando e falando isso, né, irmãos? E quando nós estamos neste ponto, muitos desistem de seguir a Deus, abandonam a fé, se desviam, né? E acabam até amaldiçoando a Deus. Mas o que nós não entendemos, irmãos, é que os planos de Deus para nós são maiores que os nossos. Que nós não enxergamos como Ele. Nós não conseguimos, irmãos, enxergar as maravilhas que Deus tem para a nossa vida, né? A nossa visão, ela é limitada nesse sentido. Muitas vezes nós pedimos errado. Ou seja, quando a gente for pedir algo ao Senhor, irmãos, como nós formos planejar algo para a nossa vida, né? Fazer algo, né? Tomar alguma direção, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar e pedir, né? Para que a nossa vontade, para que os nossos planos, nosso projeto estejam alinhados com os planos de Deus.
né? E nós devemos pedir em nome de Jesus. Por quê? Porque é por meio dele que nós alcançamos milagres. Está lá em João 14:14, tá? Infelizmente, irmãos, quando a gente age, né, através da nossa vontade, sem que os nossos planos estejam ligados aos planos de Deus, quando a gente age por conta própria, isso pode ter consequências, e consequências não boas. Como consequência de seguir sua vontade, Saul, ele perdeu o trono de Israel. Ele deixou de viver o melhor que o Senhor tinha para a sua vida. Olha só, vamos ler Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Tá vendo, irmãos? Portanto, irmãos, se nós não conhecemos o caminho de Deus, se nós não conhecemos a sua direção, nós estabelecemos nossos próprios caminhos. Mas quando nós chegamos no final, nós percebemos o quê? Que podem ser caminhos de morte. Então, irmãos, o que a gente tem que fazer? A gente precisa se agarrar à sabedoria e abraçá-la, irmão, para que nós possamos compreender qual é o plano que Deus tem para nós. Em Romanos 12, 2, nos ensina isso. Olha lá, vamos abrir em Romanos 12, versículo 2. Vamos ver de que forma a gente pode fazer isso, irmãos. Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, né? Então, irmãos, nós devemos buscar ao Senhor para renovar-nos, né, com sua palavra. E isso é dia após dia, irmãos. Por quê? Para que o plano do Pai venha se revelar a nós. Somente assim, irmãos, nós alcançaremos, né, o propósito para o qual nós somos chamados. Irmãos, nós nunca vamos alcançar a verdadeira, né, vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nunca nós vamos alcançar os planos de Deus se não vivemos uma nova vida, tá? E eu creio que não há maior exemplo do que o de Jesus. Eu sei, irmãos, que algumas pessoas, elas acham impossível, né, viver como Cristo. Mas por isso, irmão, que a nossa vida ela é um caminho. Nós devemos prosseguir para o alvo, irmãos, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele nos ama como somos, mas Ele se recusa nos deixar de qualquer jeito. Ele quer que nós simplesmente sejamos como Cristo. E Cristo, irmão, Ele provou o seu imenso amor por nós, fazendo a vontade de Deus. Vamos ler lá em Mateus 26, versículo 39a. Mateus 26, Mateus 26, 39a. 39a. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Até aqui, tá, irmãos? Irmãos, este cálice mencionado por Jesus era o que ele estava próximo a beber, que era o cálice do sofrimento da cruz, que ele ia passar, né, irmãos? No entanto, em seguida, olha o que ele fala no 39b.
Olha só, irmãos. Meu Pai. Aqui ainda é o A. Meu Pai, se possível, passa-se de mim este cálice. Agora, olha o B. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tá vendo, irmãos? Aqui nós vemos um Jesus extremamente alinhado e submisso à vontade de Deus. Tá muito claro aqui, né, irmãos? Nesse trecho. Aqui Cristo declara a sua total dependência da vontade de Deus. E a consequência desse ato, irmãos, é o nosso acesso ao Pai, é a nossa salvação, né? Ou seja, irmãos, da mesma forma que quando a gente não faz a vontade de Deus, da mesma forma que a nossa vontade não está alinhada aos planos de Deus, nós temos consequências não muito boas quando a gente faz a vontade de Deus, né? Quando a gente faz aquilo que está nos planos de Deus, as consequências são boas. Olha, fazer a vontade de Deus, irmãos, nos leva a alcançar tudo aquilo que o Pai tem preparado para as nossas vidas, o que é muito melhor do que qualquer coisa que a gente poderia imaginar. Um outro grande exemplo na Bíblia, né, que deixou os planos de Deus em primeiro lugar, foi José. José, ele foi um garoto que ele sofreu perseguição, né, por ser o filho preferido de Jacó, sendo até vendido como escravo. Porém, ele sempre viveu de acordo com a vontade de Deus, né? E tudo que ele colocava a mãos, irmãos, prosperava. A história dele está lá em Gênesis 37. Depois, se vocês quiserem ver também a história de Jesus, de José, está lá em Gênesis 37. Inclusive, o Senhor permitia que ele interpretasse sonho, né? E todos nós sabemos, irmãos, que José, ele demonstrou que a vontade de Deus era muito mais importante na sua vida do que a vontade dele. E por isso o Senhor permitiu que ele fosse governador do Egito e o tornou o segundo homem mais importante daquele reino, irmãos. Olha que coisa linda, tá vendo como a gente também está alinhado em fazer a vontade de Deus, irmãos? Isso gera consequências boas para a nossa vida. Com certeza, né, irmãos? Enfim, irmãos, olha, fazer planos é muito importante, né? Para que a gente possa alcançar objetivos na nossa vida. Em Provérbios 13:16, fala assim, olha, em tudo o homem prudente procede com conhecimento, mas o tolo espraia a sua insensatez. Ou seja, irmãos, nós sempre devemos submeter os nossos planos à vontade de Deus, nosso Pai. Por quê? Porque Ele é nosso Pai, irmãos. E sendo nosso Pai, Ele sabe o melhor para os seus filhos, né? Por isso, não vamos questionar a vontade dEle, nós devemos reconhecer que o Senhor nos ama. E Ele nos preparou algo muito mais grandioso do que nós possamos imaginar, com certeza, né? Só Deus sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes, os planos dEle não são iguais aos nossos, irmãos. Não são. Irmãos, olha, nós estamos passando momentos difíceis, né, com essa pandemia. Estamos passando momentos, assim, muito críticos, né? Mas nós não podemos deixar nos esmorecer, nós não podemos desanimar, nós temos que ficar firme, irmãos, firme com Jesus, né? E não devemos questionar também, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Nós não sabemos qual é o plano dele, qual é o propósito dele em relação a isso. Então não vamos questionar, irmãos, de maneira nenhuma, né? Por isso que nós temos que fazer igual José, confiar em Deus e deixar as coisas na mão dele, né? E não nos preocuparmos com o que há de ser, irmão. Os planos de Deus, irmãos, eles são maiores do que o nosso, com certeza, irmãos, com certeza, né? Deus, ele nos conhece profundamente, ele sabe o que é melhor para nós. E nos momentos difíceis, irmãos, ele nos dá sabedoria, ele nos dá força se nós nos apegarmos a ele, né? É dele que vem todo o amor que nós precisamos. Por isso, irmãos, nós não devemos nos revoltar se os nossos planos não foram alcançados ainda, ou não foram alcançados, né?
Os planos dele podem não ser os mesmos que o nosso. Nós temos que confiar no que o Senhor preparou para as nossas vidas, irmãos. Né? Deus sempre terá e Deus sempre fará o melhor para nós. E o maior plano de Deus, o maior plano que Deus tem para nós é o plano eterno da salvação. Glória a Deus, aleluia. Né? Muitas vezes, irmãos, nós não compreendemos os momentos de dores. Mas é na angústia, irmãos, que nós nos aproximamos, né, de Deus e de seus planos. Amém, irmãos? E para finalizar, eu quero que os irmãos abram em Jeremias 29:11, Jeremias 29:11 e Isaías 55:8 e 9. Vamos começar com Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora, Isaías 55:8 e 9. Isaías 55:8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus, né, irmãos? Amém. Tá vendo, irmãos? Aqui é o próprio Deus falando. Os pensamentos deles são maiores que o nosso, os caminhos deles são melhores que o nosso, irmãos. Essa foi a minha aula que eu trouxe hoje, irmãos, né? Eu espero que, de alguma forma, né, essa aula tenha levado algum ensino, algum crescimento, algum aprendizado para os irmãos, tá? Vamos orar, irmãos, né? E vamos agradecer por esse momento, tá? Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por ter falado conosco através dessa aula. Eu te agradeço, Senhor, por, mesmo antes do nosso nascimento, o Senhor tenha feito planos com a nossa vida, Senhor. O Senhor ter dado o seu Filho amado Jesus, Senhor, para morrer naquela cruz do Calvário, Senhor. Para que através, Senhor, daquele sacrifício, Senhor, nós possamos alcançar a nossa eterna salvação. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos convencer e nos ajudar a entender, Senhor, que os planos do Senhor é sempre melhor do que os nossos planos. Pai amado, Pai querido, Senhor, obrigada, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que está assistindo. Abençoe, Senhor, a vida, Senhor, de cada professor, Senhor, de cada aluno, Senhor. Pai amado, Pai querido, e nos ajuda a estarmos firmes, Senhor, nos teus propósitos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Pai amado, Pai querido, nos dê força. Nos ajuda, Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tô com muita saudade dos irmãos. Tô com muita mesmo, né, irmãos? Mas eu creio, em nome de Jesus, vamos estar firmes. Que logo, logo nós vamos estar todos juntinhos, para a honra e glória do Senhor. Tá bom, irmãos? Até a próxima. Um beijo a todos. Tchau, tchau.